Olá, meu nome é Paulo Vitor e hoje irei apresentar um trabalho intitulado Análise de Desempenho de Redes Neurais LSTM com técnicas de pruning para a detecção de falhas em processos industriais. Esse trabalho foi realizado em conjunto com a professora Lucileide Dantas, o professor Luiz Afonso Guedes e o professor Marcelo Augusto Fernandes. Apresentaremos este trabalho da seguinte forma. Iniciaremos com a introdução do conteúdo deste artigo e uma breve contextualização do mesmo, abordando também os trabalhos relacionados e todo o contexto da indústria 4.0 no qual ele se insere e quais são os objetivos dele. Em seguida, iremos falar da fundamentação teórica deste trabalho, que são as técnicas de pruning, e as redes LSTM, que são usadas para o processamento de dados sequenciais. Seguindo essa linha, apresentaremos um método de treinamento que utilizamos para obter redes LSTM compactadas com essas técnicas de pruning que utilizamos. Seguindo essa mesma linha, apresentaremos os materiais que foram usados neste trabalho, tanto as configurações experimentais quanto dos experimentos para a obtenção dos dados que utilizamos. Além disso, finalmente, seguiremos para os resultados obtidos a partir deste método e finalizaremos com a conclusão do mesmo. Inicialmente, falaremos um pouco da indústria 4.0, que foi um novo paradigma que introduziu diversas novas tecnologias de comunicação para o chão de fábrica, o que permite o monitoramento e controle remoto das diversas plantas industriais. Além disso, essa comunicação permitiu a inserção de sensores em diversas etapas da produção, que geram uma quantidade absurda de dados, além de formar novos desafios relacionados à complexidade e custo computacional para a detecção, diagnóstico e identificação de falhas. Neste trabalho, focaremos especificamente na atividade de detecção de falhas industriais, que são comportamentos não esperados que podem ocorrer no processo industriais, causados tanto por mau funcionamento do maquinário, como erros de operação, controle, e também pode gerar diversos acidentes com resultados fatais, e também a degradação de ambiente e impactos financeiros, com perdas econômicas significativas. Diante disso, vamos falar de dois tipos principais de modelos de detecção, de sistemas de detecção de falhas industriais. O primeiro consiste nos sistemas orientados a modelos, em que eles focam na obtenção de modelos descritivos ou fórmulas matemáticas para descrever o comportamento da planta. Já os modelos orientados a dados utilizam o histórico do comportamento da planta para definir o que é e o que não é o comportamento esperado, denunciando assim o comportamento da planta e logo denunciando também a falha. Nesse trabalho focaremos no método orientado a dados quantitativo, com foco em modelos de redes neurais, que nesse caso serão as redes LSTM. Neste trabalho, temos o objetivo principais de analisar o desempenho de redes neurais LSTM esparsas e também conferir a eficácia da técnica de poda para a obtenção dessas redes LSTM esparsas, principalmente por meio da análise da esparsidade obtida ao final da compressão. Logo, pretendemos utilizar o método pruning descrito para comprimir redes neurais LSTM e futuramente acelerar a velocidade dessas redes com foco em reduzir o consumo de energia e descarte de materiais de IoT. Para isso, também adotamos uma estratégia de treinamento ciente, cujos objetivos eram manter o gradiente próximo ao mínimo local conhecido e aumentar gradativamente a compressão com o mínimo de perdas de desempenho possível. Em relação aos trabalhos relacionados, em uma revisão bibliográfica, podemos notar que este tipo de aproximação é bastante estudado na literatura. De forma geral, o pruning é apenas uma das técnicas de compressão de redes neurais, e geralmente o treinamento é feito de forma offline, para só após isso, ser embarcado o modelo em FPGAs, por exemplo, que podem obter até mesmo uma aceleração de 8 vezes em relação às CPUs comuns.
Além disso, há também diversas estratégias distintas para a realização de compressão em redes LSTM. Note que também uma das coisas observadas durante o desenvolvimento desse trabalho foi que diversas técnicas de compressão são implementadas principalmente em redes convolutivas, não nas redes LSTM, que são ideais para o processamento de dados sequenciais, como o de séries temporais, por exemplo. E os métodos de pruning descritos na literatura geralmente são esses: o hierarchical coarse green sparsity, operações do produto de matriz, autoanálise e análise da mediana geométrica, para definir quais são os pesos menos importantes e assim dizer ao algoritmo, ao modelo, quais pesos vão ser zerados. Há também o modelo da regularização L1 e outras diversas técnicas. Passando agora para a fundamentação teórica, iremos falar agora sobre as redes neurais Long Short Term Memory, ou simplesmente LSTM. Elas surgem como um aprimoramento das redes recorrentes até então existentes, as quais apresentam uma flutuação nos valores dos pesos sinápticos e uma convergência lenta para o mínimo local, em comparação a outras redes. Além disso, os sinais de erro tendiam a sumir ou explodir, o que dificultava o desempenho das RNNs em termos de longa dependência. Para contornar esse problema, em 1997 foi proposto uma rede neural LSTM. Ela endereçava esses problemas citados acerca das RNN clássicas, podendo manter um conhecimento de até 1000 passos no tempo anteriores, mesmo em ambientes ruidosos. É composto por duas estruturas de armazenamento do estado da célula, que são os states, no caso o cell state e o hidden state, compartilhados pela célula, e também possui 4 gates, que são estruturas que se assemelham a perceptrons ativados ou com função sigmoide ou tangente hiperbólica. Nesse caso, esses gates são o forget gate, que controla quais informações vão ser esquecidas das células anteriores na célula atual, o input gate e o cell gate, que ambos ponderam o que vai ser adicionado de conhecimento novo na célula, e também o output gate, que ele vai definir o que é que vai ser passado para a próxima célula. Aqui temos um método de pruning que utilizamos neste trabalho. Ela basicamente consiste em, dado um limiar beta, os pesos sinápticos que possuírem um valor absoluto menor que este limiar serão zerados. Aqui temos a aplicação desta técnica em uma distribuição uniforme aleatória entre menos 0,15 e 0,15, para um beta igual a 0,05 e também um beta igual a 0,1. Partindo agora para o nosso método proposto para obter um modelo de rede LSTM comprimido, o treinamento consiste em utilizar um modelo pré-treinado de redes LSTM para ser o guia do treinamento. Em seguida, calculamos a importância dos pesos, checando se seu valor absoluto é inferior a um limiar beta e podamos os que atenderem. Em seguida, realizamos um retreinamento mais curto da rede, desconsiderando os pesos já podados. E, após isso, salvamos uma cópia de backup para análises futuras. Em seguida, tomamos a decisão de terminar ou não o treinamento. Caso continuemos, aumentamos o valor de beta e retornamos ao nó do cálculo da importância dos pesos. Como materiais utilizados, utilizamos o Tennessee Instrument Process, ou simplesmente TEP, que é um processo simulado proposto em 1993 para servir como base para avaliação de técnicas de controle e monitoramento, tendo por base um processo industrial químico real. Ela possui 22 variáveis de medição contínuas e 19 variáveis de medição amostradas. Neste trabalho, focaremos apenas nas 22 variáveis de medição contínuas, os quais são obtidos a partir diretamente dos sensores localizados ao longo da planta. Além disso, esta planta permite a aplicação de diversos tipos de falhas. Neste trabalho, aplicamos apenas a falha IDV8 no conjunto de treinamento simulado, que ela consiste em uma variação aleatória na alimentação dos componentes A, B e C, e aplicamos a falha IDV1 para o conjunto de validação, a qual corresponde simplesmente a uma alteração fixa nessas
nas taxas de alimentação dos componentes A, B e C. A simulação de treinamento que utilizamos contém 178 horas de simulação, com taxa de amostragem de 100 por hora, com distúrbio IDV8 aplicado entre as horas 120 e 130. O conjunto de teste possui 158 horas de simulação, a mesma taxa de amostragem com distúrbio IDV1 aplicado em cada uma das simulações entre as horas 100 e 110. Partindo para as configurações experimentais do treinamento das redes, utilizamos a rede LSTM do PyTorch com 2 camadas e 256 células em cada uma, que gera 813 mil parâmetros ajustáveis e um perceptron de saída ativado com fusão logística. Fizemos uma busca exaustiva após análise das distribuições dos pesos dos valores de beta entre 0 e 0,1, com passo de 0,005. Logo, treinamos uma rede LSTM com 750 épocas para ser um modelo guia. Após cada compressão, utilizamos apenas 100 épocas de treinamento. Para avaliar o desempenho de classificação, utilizamos as formas de acurácia, precisão, recall e affine score, como descritos neste slide. Para análise da compressão das redes neurais com a técnica de pruning, analisaremos a espacidade da rede, que nada mais é do que a razão entre os pesos zerados e o total de pesos que a rede possui. Após a busca exaustiva, obtemos uma série de modelos retreinados obtidos para cada valor de beta, em que cada x é um modelo. O eixo x representa a métrica da análise, beta ou espacidade, e o eixo y representa a métrica de desempenho. Assim, nota-se que o desempenho de treinamento mostrado por esses resultados se mostra constante para todos os valores de beta, obtendo inclusive taxas de espacidade próximas de 100. Partindo para a análise com os dados de teste, notem que o modelo permanece constante até um certo limiar, que após ele o desempenho cai drasticamente. Este limiar está entre 0,045 e 0,05, com beta igual a 0,045, tendo uma espacidade de 71%, ou seja, 71% dos pesos da rede são iguais a zero. Aprofundando isso, nós podemos ver que houve uma queda assim, em relação ao beta igual a 0,045 para 0,05, em que a acurácia caiu de 97,5 para 95,4, a precisão de 72 para 63%, a sensibilidade de 96 para 63,6% e também o affine score de 83% para 63,6%. Partindo agora para a conclusão, neste trabalho vimos uma técnica de compressão de redes LSTM com pruning, em que futuramente temos o objetivo de reduzir o tempo de diferença e reduzir também a carga em dispositivos de ponta. Além de que a maior parte dos resultados de altas compressões foram bastante satisfatórios, em que obtivemos altas taxas de compressão com resultados ainda satisfatórios. Em alguns resultados presentes na dissertação, o aumento de espacidade está correlacionado com o aumento da performance de classificação em algumas situações bem específicas. Podemos associar isso também à natureza distinta dos sinais. Tendo este trabalho como entrada para trabalhos mais aprofundados, a implementação de software não permite uma análise da aceleração de inferência confiável. Fora que, para a aplicação do método de pruning, é necessário conhecimento acerca das distribuições do peso antes de se aplicar a técnica. Para trabalhos futuros, pretendemos usar outras bases de dados mais diversas, além de utilizar a implementação de falhas distintas, utilizar outros algoritmos de compressão, inclusive fazer implementação em hardware, no caso FPGA, além de combinar técnicas de compressão de rede com técnicas de compressão dos próprios dados e analisar o desempenho da rede nessas condições. No mais, era tudo isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado pela atenção de todos, agradeço imensamente por isso, e qualquer dúvida podem falar comigo por e-mail, que eu vou estar
à disposição de vocês. Obrigado e tenham um excelente SBAE 2021.